Na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos possessive apostrophe, que nada mais é do que uma das formas mais usadas entre americanos para falar que algo pertence a alguém em inglês. E é totalmente diferente da forma que nós brasileiros falamos no português. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala quarto do André, perceba quarto aqui como objeto e André como possuidor. Perceba que quarto como objeto vem primeiro e André vem depois. Aqui a gente vai colocar no inverso. Aqui a gente vai colocar André, depois o apóstrofo, e em seguida a gente vai colocar o quarto, Andrés quarto. Essa é a lógica do inglês. A gente coloca o possuidor primeiro, o apóstrofo, e em seguida a gente coloca o objeto que pertence a esse possuidor. Resumidamente é isso. Então, por exemplo, quarto do Caio, eu colocaria Caios quarto. Casa do meu pai, eu colocaria meu pais casa. Então, essa lógica que a gente utiliza em português vai nos ajudar a converter isso aí para o inglês para quando a gente estiver conversando. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos em inglês, vamos para a lousa, começando com my dad's house, a casa do meu pai. Perceba que my dad's aqui está sendo usado para indicar que my dad é o possuidor da casa e o apóstrofo está sendo usado para me ajudar nessa estrutura. Em seguida nós temos my sister's dog, significa o cachorro da minha irmã. My sister é a dona do cachorro e dog vem depois, acompanhando, é claro, com o apóstrofo do lado de my sister. Então nós temos my sister's dog. Em seguida nós temos John's car, o carro do John. The teacher's book, o livro do professor. Então perceba que aqui nós temos o possuidor em todos esses exemplos aqui ao lado, em seguida nós temos o apóstrofo e em seguida nós temos o objeto. Então essa é a estrutura mais usada entre os americanos. Porém, tem uma parte muito interessante que eu quero passar para você, que vai chegar um momento onde você pode ficar confuso, como por exemplo, eu vou na festa do amigo do meu pai. Perceba que é muito possessivo aqui, a festa do amigo do meu pai. Eu vou visitar a casa da amiga da minha mãe. Olha só como que pode bugar um pouco a sua cabeça nesse tipo de frase, né? Vai ter uma aula onde eu vou ensinar você a fazer frases complexas como essa, mas eu só quero que você perceba que tem opções muito mais simples de você não precisar inverter a frase toda. Caso chegue a um momento onde você fique um pouco confuso, fique um pouco confusa, como você vai usar essa inversão, você pode utilizar, normalmente, o que nós chamaríamos de adaptação do português. A gente não chama assim, eu chamo assim, né? Mas é um nome bem legal. Adaptação do português. Como que ficaria isso? Ao invés da gente falar my dad's house, a gente iria falar the house of my dad, a casa do meu pai. Perceba que aqui a estrutura não muda. The house, a casa, of, do my dad, meu pai. A casa do meu pai, the house of my dad. Então você percebe que dá para fazer dessa forma também. Não é tão usada quanto my dad's house, mas dá para usar. Então se você tiver dificuldade em usar essa estrutura que eu acabei de te ensinar, my dad's house, isso não precisa ser um empecilho na sua comunicação. Você pode adaptar para a versão português. É claro, né, que eu falo versão português, mas você está entendendo o teacher. Eu criei agora na minha cabeça. Mas você pode usar porque, de acordo com Oxford, isso é certo, é correto, só não é mais usado do que a estrutura que eu te ensinei inicialmente. Mas caso em algum momento você se sinta um pouco inseguro, insegura de falar dessa forma, você não sabe, my dad's house ou my house's dad, oh meu Deus do céu, qual que eu vou? A proposta é my dad's house. Bom, qual que eu coloco? Você não precisa ter essa insegurança, essa agonia. Você pode falar, casa da minha mãe, the house of my mom. Pronto. Se você sente uma insegurança de qual vai primeiro, qual vai depois, não precisa atrapalhar todo, não precisa se atrapalhar para você falar, não precisa ficar quieto, congelar, não precisa. Usa essa estrutura como uma forma de você ficar relax, até você pegar o jeito da coisa. Eu coloco tanto a minha mão no fogo que esse jeito funciona, como a gente tem diversos exemplos aí da cultura pop que comprova aquilo que eu tô falando, que existe essa estrutura para você colocar no possessivo, como por exemplo, a Casa do Dragão, The House of the Dragon. É uma série muito famosa da HBO Max. Ou até mesmo The Game of Thrones, o Jogo dos Tronos. Mesma coisa. The God of War, o Deus da Guerra. Você pode perceber que a gente tem diversas estruturas como essa espalhadas aí pela cultura pop que corrobora aquilo que eu tô falando aqui. Você pode falar dessa forma se você ficar confuso. Eu tenho aqui uma aula onde eu explico por que
essas determinadas expressões são usadas para descrever coisas de época, porque essa estrutura, onde eu falo The House of the Dragon, você pode ver que essa série se trata de um tempo longínquo, onde acontece muitas coisas a respeito de dragão, as pessoas lutam de espada, sabe? É um tempo muito afastado de nós. The Game of Thrones é a mesma coisa. É um tempo muito afastado, é um tempo muito longínquo, que acontece há muito tempo, que aconteceu, aliás, né, há muito tempo. E é claro, né, não aconteceu. Você tá entendendo o que eu quero dizer, né? É uma série de espada, cara. É uma série que não existia metralhadora, né? Que exemplo, né? Mas é só pra você ver que, geralmente, quando é usado dessa estrutura de o de mais o of, exemplo, the house of my mom, the dog of my sister, the teacher of my friend, você percebe que é sempre essa mesma estrutura, sempre esse mesmo padrão. E se a gente converter, eu vou até pedir para que o editor converta essas frases aqui, ó, para que vocês vejam como que é a versão que eu acabei de falar e como que seria a versão que eu acabei de ensinar para vocês. Então eu só quero que você veja que esses exemplos aqui é uma forma de você entender que é a mesma coisa. Só que é claro, o que eu tô te ensinando inicialmente, eu tenho até que bater na tecla de novo. O que eu tô te ensinando é muito mais usado entre os americanos. Então pegue o jeito e estude a primeira forma. Mas se você sentir insegurança, saiba que a segunda forma não é errada, tá bom? E agora eu vou te dar mais exemplos de comparação para você entender melhor. Olha só. Exemplos de comparação com essa estrutura que eu te ensinei inicialmente e essa estrutura que eu tô te ensinando agora. Olha só. My dad's house, the house of my dad. As duas frases significam a casa do meu pai. My sister's dog, the dog of my sister. O cachorro da minha irmã. The teacher's book, the book of the teacher. O livro do professor. John's car, the car of John. As duas frases significam o carro do John. My mom's umbrella, the umbrella of my mom. O guarda-chuva da minha mãe. Então eu quero que vocês percebam que as duas estruturas estão corretas e vocês podem usar as duas. A segunda estrutura é a mais parecida com o português e que pode te ajudar a fazer frases no possessivo enquanto você está se estruturando com as suas frases, aprendendo melhor, mas eu recomendo você estudar a primeira sem sombra de dúvidas. Agora que você já entendeu como que funcionam essas duas estruturas, vamos para a aula de vocabulary para que a gente possa usar esses possessivos cada vez mais. Bye bye e obrigado por essa aula.